Olá pessoal, mais um podcast aqui no Que Rola Por Aí. Eu sempre gosto de falar que o nosso objetivo é mostrar tudo o que acontece no mundo do entretenimento. E hoje o bate-papo de hoje é mais ou menos não, é 100% isso, porque a gente vai falar com o cara. Anselmo Troncoso é o cara responsável pelas todas as produções que você vê, Boteco, as gravações de DVD Jorge Mateus, Vila Mix, o Churrasco, enfim. Esse é o cara. Mas antes quero falar pra vocês que gosta de treinar, treina direito, galera. Segue esse Instagram que tá aparecendo abaixo do seu vídeo, que é o Upfit da Academia, a melhor academia que você vai conhecer. E também quero falar pro pessoal que curte tênis, camiseta transada, pessoal da Show Sport. Faz o seguinte, sobe a vinheta, tá chegando então o Que Rola Por Aí, o nosso podcast hoje é com o Anselmo Troncoso, o Que Rola Por Aí. Rola aqui. Eu sempre gosto de falar que o objetivo do Que Rola Por Aí é mostrar tudo o que acontece no mundo do entretenimento. Se o Que Rola Por Aí tem duas pessoas muito importantes na vida, na minha vida, eu falo isso em demagogia, Anselmo Troncoso. Obrigado. Você e a Alessandra Câmara. Obrigado. Sabia? Vocês são duas pessoas que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. A primeira vez que eu fiz a televisão na minha vida foi uma produção da T+G, Humberto e Ronaldo, lá no Jaó. Sabe? E foi uma gravação muito especial pra mim, porque ali eu começava na televisão, irmão. Então, antes de começar, seja bem-vindo. Obrigado. E primeiramente, muito obrigado, que eu sei da sua agenda, sei tanto que você é, como se diz, requisitado no meio musical, na música sertaneja. E você realmente nos atendeu aí. Seja bem-vindo que eu falo por aí. A honra é minha, agradeço estar aqui pelo seu convite aí mais uma vez. Obrigado. Eu só estava falando que isso tem muita história, né, cara? Muita história. Tem que ter história porque eu trabalho na área, né? Ou seja, na área de vídeo, na área de produção, Vou deixar audiovisual. mais próximo aqui para você vai ficar mais. Na área do audiovisual desde, se a gente contar profissionalmente, desde 1996. Pode falar a idade, 96. Cara, me corrija se estiver errado. Sabe 96. o que eu lembro? Eu nem tinha entrado pra televisão. Eu lembro de uma produção sua em Americano do Brasil. Isso. Valmir Vilmar. Valmir Vilmar. Foi lá que eu te conheci. Valmir Vilmar. Ali, eu não vou saber precisar, mas foi depois de 2000. Ah, tem muito tempo. Eu lembro que eu tinha cabelo. Mas 96 eu falo profissionalmente, porque de vídeo mesmo, na parte audiovisual, desde criança eu já gostava de brincar, de fazer vídeo. Lógico que criança não fazia vídeo, mas na minha cabeça fazia, né? Então, eu me lembro aí, a gente está falando de idade, de data, eu sou nascido em 1975. 75, você é mais velho que eu. 75. Sou de 77. 77, Cara. 2 anos. E aí, em 1983, e aí eu lembro dessas datas, assim, 83, algumas datas, porque meu pai foi funcionário do Banco do Brasil e a gente vivia mudando de cidade. E aí nessa cidade especificamente, a gente chegou, né, lá em 83, ficou pouco tempo, que a cidade na época era Goiás, hoje é Tocantins, chamada Dianópolis. E lá eu brincava com os coleguinhas, né? Eu tinha 7, 8 anos de idade e a brincadeira, uma das coisas que eu gostava era isso, era ficar imaginando que eu estava fazendo um filme. Ao invés de fazer algumas coisas, eu ficava dirigindo as meninas, dava brincar disso, brincar daquilo, e era sempre vídeo. E aí quando foi em 87, ou seja, bastante tempo depois, em 87 a minha mãe foi sorteada num consórcio de uma câmera filmadora, era uma Panasonic M7, uma Panasonic M7, e aí sim eu comecei a fazer vídeos e brincar, né, com meus primos, com alguns colegas e fazer vídeo. E a partir daí acabou virando profissional. Né? Na própria família eu era das poucas pessoas que tinha uma câmera de vídeo, na época muito caro. Era raro ter, raro, né, cara? Era bastante caro e assim, tanto é que minha mãe fez um consórcio para ter essa câmera, né? E aí na família eu gravava os aniversários, casamentos, e depois, quando eu mudei aqui para Goiânia em 1990, isso sim veio com mais força. Então fazia novamente aniversário,
casamento, desfile de moda, de tudo a gente... Celso, você não imaginava, né, cara, assim, sem demagogia, hoje a T+G, ela é referência no Brasil, vocês são referência no Brasil, o seu nome é referência no Brasil. Sim, Se tá aí, me corrija se estiver errado, eu nem vou te perguntar, eu vou de olho fechado, Jorge Mateus, Humberto Ronaldo, Guilherme Santiago, quem mais? Gustavo Lima. É o Boteco, a gente faz. Vocês que fazem, hein? Galera, é o seguinte, a produção, esse cara, né? Vila Mix, é o Vila Mix, né? Você teve lá. Esse cara, ele participou do Guinness Book. Guinness, exatamente. É? A gente hoje são 4 Guinness, né? 2 do Vila Mix, o Vila Mix 2015. Por isso que eu tô empolgado, tá aqui. Vila Mix 2015 e 2017 como maior estrutura de palco do mundo. Batemos o primeiro recorde, foi em cima do U2, que era do U2, né? 360. Né? E aí, olha isso. E aí, em 2015, a gente bateu a maior estrutura de palco do mundo. É uma ideia ali do Marquinhos, né? da Audiomix. E depois, 2019 e agora 2022, com o recorde de maior churrasco do mundo. É o churrasco. Também é a ideia ali do Marquinhos, e aí a gente operacionaliza e vai atrás disso. E o primeiro foi em 2020, né, o maior churrasco do mundo, batendo recorde de 2020, de um churrasco que tinha acontecido no México. E agora em 2022 batendo o próprio recorde, como aconteceu no Vila Mix, né? 2015 bateu o recorde do U2 e o Vila Mix detentor do recorde. E em 2017 o Marquinhos, vamos bater nosso próprio recorde. O pessoal do Guinness até achou meio diferente isso, porque normalmente são atletas, né, desportistas que quebram os próprios recordes, né? E nesse caso a ideia do Marquinhos foi quebrar o próprio recorde do Vila Mix. E a mesma coisa aconteceu no BBQ Mix. Então são 4 Guinness aqui para Goiás, 2 de maior churrasco do mundo e 2 de maior estrutura de palco do mundo. Olha, eu lembro, vamos viajar um pouquinho no tempo aqui, eu lembro que a produção da T+G, na produção do DVD do Humberto Ronaldo lá no Jaó, primeira gravação que eu fiz na minha vida na televisão, tava super nervoso, logo de cara peguei César Menotti e Fabiano, e os meninos quase não conversam, são meio caladão e tal, e foi muito difícil para mim. Mas a abertura que você fez lá pra gente, pra nossa equipe, não somente pro que rola por aí, mas como os outros veículos de comunicação, foi fantástico e escorreu tudo bem. Deixa eu falar uma coisa, você imaginava, cara, que você ia estar, né, lógico, pela competência que você tem, aonde você está hoje, o nível que você chegou, ou essa é orgulho para nós, que é amigo, é próximo, né? Tem muitas pessoas que gostam de você, e referência um cara que faz uma estrutura fantástica, aqui de Goiás. Apesar que você é de Tocantins, né? Não, eu sou de Goiás. Eu morei lá. Morou lá. Enfim, você imaginava isso, cara? Na verdade, se você, como você está perguntando, se eu imaginava, no meu caso, eu nunca fico imaginando, às vezes, aonde eu vou chegar. Eu vou construindo. Né? O meu pensamento é esse, ou seja... fazer bem feito. Fazer bem feito, vivendo um dia após o outro e mais. Sabendo que a gente fazendo bem feito, tentando chegar na perfeição, a gente sabe que a gente vai subir alguns degraus. Né? Então, eu nunca fiquei assim, eu quero fazer isso, eu vou chegar ali. Mesmo porque eu fico imaginando se, às vezes, quando eu fico num planejamento, digamos, vou citar um exemplo, eu vou querer chegar a fazer uma produção na Rússia. Vou citar um exemplo aqui. Veio a Rússia porque está em guerra. É um exemplo ruim, mas vamos nessa. Já que veio a Rússia na cabeça. Eu quero fazer um evento, quero fazer uma produção na Rússia. Eu vou e consigo fazer essa produção na Rússia. Perdeu a graça, meio, tipo assim, entendi. Às vezes você não vai ter algo mais para frente. Então eu não fico muito nesse tipo de pensamento. Eu sei que eu tenho que fazer bem feito, eu sei que as entregas têm que ser bem feitas, eu sei que o meu atendimento tem que ser muito bem feito, o meu contato com as pessoas, né, a gente tem que fazer bem feito. Ou seja, se a gente trabalha direito, e aí no meu caso eu amo o que eu faço, então eu acho que já é uma vantagem muito grande, né, eu acredito que sempre a gente vai estar evoluindo, sempre a gente vai estar subindo novos degraus. Mas eu não penso realmente, tipo assim, nossa, um dia eu pensei em estar fazendo isso, ou ter chegado num tipo de produção, num tipo de gravação. Mas olhando para trás, a gente, no meu caso, eu imagino algumas coisas e eu falo, caraca, eu consegui fazer isso, né, mesmo naturalmente.
Eu te falo que quando eu cheguei aqui em Goiânia, em 1990, depois, eu acho que isso foi em 91, na verdade foi em 91, tinha o Rock in Rio, né? E eu acompanhei o Rock in Rio 85, mas eu tinha 10 anos de idade, então assim, eu curtia muito mais a música do que o visual. E aí quando foi em 91 eu já gostava de ver aquilo tudo, como que era transmitido, como posicionamento de câmera, como que era feito aquilo tudo. E eu tinha essa vontade, sabe, de falar, putz, eu tenho vontade de fazer, caramba, será que um dia eu vou formar, porque eu tinha isso em 91, eu tinha 16 anos, não tinha 16 ainda, porque eu acho que foi fevereiro, enfim, o Rock in Rio. E aí a partir daí, passado um tempo, ou seja, 10 anos depois, em 2001, eu já na televisão em Anguera, eu estava lá no Rock in Rio, a gente fazendo um trabalho no Rock in Rio. Qual o trabalho que vocês fizeram lá? Lá, na época, era o programa Radar. Então Radar, poxa, era o Radar. Verdade. Então a gente fez uma produção grande lá do Radar, com transmissão, transmissão inclusive ao vivo lá, né? Ou seja, cara, você fez até Big Brother, né, cara? Sim, trabalhou no Big Brother também, isso já em 2000, né? Olha o currículo desse cara. Que foi o primeiro Big Brother, né? Foi 2000 e 2001. Foram os 2 anos que eu tive envolvido com o Big Brother. Certo. Depois disso, até 2006, aliás, até 2008, eu tinha um envolvimento com o Big Brother por causa da televisão em Anguera, e aí sempre a TV Globo pedia alguns testes, indicações, coisas para se fazer aqui. Mas eu não estive lá na Globo, não acompanhei de 2002 para frente, mas 2000 e 2001 mas você teve lá, pô, os 2 primeiros. Né? Ô, Anselmo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, a gente sabe que você está com vários projetos. Hoje você está produzindo quem? Hoje os projetos que a gente tem pela frente, né? A gente vai agora para Israel daqui no dia 13, a gente grava um DVD gospel lá em Israel. Depois a gente faz uma produção para o vídeo show dentro de um navio da Xuxa. Tem as produções do Gustavo, tem algumas produções aqui em Goiânia, enfim. O que vai acontecendo de evento, isso a gente vai pegando e trabalhando em cima. Tendo o Jorge Mateus também aqui em Goiânia, e por aí vai. E assim, qual foi a produção que você mais, como se diz, teve eu acho que todas as produções, cara, o nível que você faz tem assim, um nível de estresse, porque é muita responsabilidade, a entrega tem que ser, né? Sim. Enfim, mas qual foi aquela produção que ficou marcada na sua vida? Então, às vezes é difícil falar às vezes de uma produção específica. Cara, que você faz igual uma corrida de Fórmula 1, é uma emoção cada corrida, tá louco. Exatamente, porque cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem um jeito diferente de ser feito, cada uma tem uma dificuldade de se fazer. Você tem que ter cuidados específicos, às vezes você passa algum aperto, algum perrengue por uma situação, mas você tem que lidar com isso. Então, eu não caracterizo, digamos assim, essa é melhor, ou essa é pior, ou essa foi a mais difícil, ou essa foi a mais fácil. Eu acho que todas que eu faço, elas me marcam. Todas elas, cada uma tem uma pontinha marcante, né? Mas, para citar algumas coisas, tem 2 produções internacionais que são desafiadoras, que foi a do Jorge Mateus, lá em Londres, no Royal Albert Hall, em 2012, e a do Gustavo Lima em Boston, o Boteco do Gustavo Lima, a gravação do DVD dele em 2021, em Boston, Estados Unidos. Essas 2, por serem, a gente já fez outras produções internacionais, como César Menotti e Fabiano, lá em Orlando, a Simone Simaria na Argentina. Tiveram outros projetos internacionais, mas esses 2 porque são projetos bastante grandes e que nós tivemos um tempo de pré-produção muito grande. Então, esses 2 internacionais eu caracterizo como produções desafiadoras. E uma outra produção desafiadora, que também eu vou caracterizar 2, que foi a live do Gustavo Lima em Manaus, que nós fizemos. O palco era um barco, na verdade um flutuante. E nós fizemos isso dentro do Rio,
Olha que louco. O tipo de transmissão que a gente teve que fazer foi extremamente complexa. E um outro também, que foi do Luan Santana, que era o Pantanal Chama. Foi uma ação que o Luan fez, uma live que o Luan fez em prol do Pantanal, e que a gente estava também de barco, num lugar que não tinha nada, não pegava nem celular, a gente precisava de celular via satélite. A transmissão que nós fizemos foi via satélite. Via satélite, que louco. Que louco, que louco. Mas o via satélite com uma antena que só tem uma no Brasil, com uma complexidade imensa, tanto essa do Gustavo quanto a do Luan, foram feitas nessa mesma modalidade. Então, assim, foram 2 projetos também muito desafiadores, que foram 2 projetos de live, por essa complexidade toda, né? E dos festivais, aí tem o Vila Mix e o Boteco, que são 2 festivais imensos, né? O Vila Mix deu uma pausa, agora como é que tá? O Vila Mix, ele iria acontecer em 2019. Galera, só interromper, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês verem a imagem do Vila Mix, é esse cara aqui, tá? Quando você vê lá as imagens, não, inclusive foi com autorização sua, né? Quero até mandar um abraço pro Marquinhos da sala, que a gente fez uma cobertura do Vila Mix do helicóptero lá, mas foi com autorização sua, tudo certinho. As imagens, esse cara aqui, continuando aí. Falando do Vila Mix, o Vila Mix ele ia acontecer em 2020, por causa da pandemia. Não aconteceu, então 2020, 2021 não aconteceu. 2022, por um planejamento, porque o Vila Mix, se você observar, você mesmo falou, é a maior estrutura de palco do mundo. Com certeza. Então precisa realmente de um planejamento grande, precisa de um cast muito interessante. Gera muito emprego, né? São mais de 4.000 pessoas trabalhando no dia do evento. São mais de 4.000 pessoas e na pré-produção quase 2.500 pessoas trabalhando, enfim. E aí agora o Marquinhos está com um planejamento, né? Ou seja, está planejando isso aí, um retorno do festival. Olha aí, galera, em primeira mão, vai voltar. Um retorno do festival. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, a gente sabe que a internet ela veio para, né, detonar assim, no lado positivo. Hoje é uma vitrine, né, global. Sim. Já pensou em fazer um documentário? Tem um documentário da Temagia? Tem um documentário seu? Não. Porque se tiver, o que rola por aí vai preparar um, cara. Acho que eu já tinha comentado uma vez isso pra você. Na verdade, até merece, a gente tem conteúdo pra caramba pra contar a história. Mas a gente nunca parou pra fazer isso. Pensar sim, mas parar pra fazer não. Mas tem muita história, assim, sem dúvida alguma, dá vários capítulos aí. Ô Anselmo, e as histórias engraçadas? Tem muita, né, cara? Tem muita história. Inclusive, deixa eu falar uma aqui. Você lembra uma vez que eu estava voltando de São Paulo? Eu estava até comentando isso aqui. A gente estava voltando em São Paulo, cara, e o Everton, o meu irmão, muito palhaço. E eu morro de medo de voar, sabe? Viaja assim na mar, porque tem. E aí a gente pegou naquele dia, estava vindo da São Paulo, uma reunião com o W na época. Isso. E aí a gente pegou uma chuva, que o piloto fez um desvio, e a hora que ele pousou esse avião, todo mundo bateu pau. Todo mundo estava rezando aquele dia, cara. Eu prometi para Deus que eu nunca mais ia voar. Foi isso mesmo, porque... Mas eu não sabia desse medo seu, né? Cara, porque... assim, eu lembro que tinha medo, mas eu não achava que Ó que o Everton sentou na poltrona lá e falou assim, maninho, ele é muito palhaço, hein? Sim. Desculpa qualquer coisa da sua vida. E começou a falar, sabe, que você tem Tipo, mágoa de mim, despedindo. Olha, eu acho que esse avião vai cair. Desse jeito pra mim. Ele falou assim, a palavra tem poder. Começou aí a olhar pra ele, vai palhaço, fala agora. E ele tava quietinho, cara. Qual foi o medo que você já passou assim? Algo, cara, não precisa ser exatamente do tipo, alguma coisa assim, alguma coisa engraçada? Então, eu acho que assim, o dia a dia, como eu falei, o meu trabalho... Você não tem rotina, né, cara? Mas ele acaba virando meio que uma diversão, né? Ele acaba que tem uma brincadeira, tem um clima muito tenso, lógico, em todas as coisas, porque existe uma responsabilidade muito grande, uma entrega que tem que ser muito perfeita, mas eu levo isso com muita leveza, né? Até certo ponto, com muita leveza, perto de toda a responsabilidade que existe, né? Então, mas assim, histórias engraçadas a gente tem em todos os momentos. Não é muito fácil de eu lembrar das histórias, porque é muita coisa, mas falar de uma curiosidade, talvez não seja engraçado, mas seja curioso, é que naquela música do Gustavo, que é a Balada Boa, que é a Tchê Tchê Tchê, sim. né?
Aquela música ela entrou no repertório tipo nos 48 do segundo tempo da prorrogação. Nossa Senhora. Da prorrogação que ela entrou no projeto. E a gravação foi lá em Patos de Minas. Patos de Minas. Era na Fenamilho. E na letra não tinha a história a frase Gustavo Lima e você. Certo. Tá? Era um solinho ali, um especialzinho do Pinóquio, que era o produtor musical na época. Grande Pinóquio, abraço. E aí ele fazia sanfona, ele fazia essa coisa, ele fazia essa melodia, né? Do Gustavo Lima e você. E aí foi passar essa música à tarde, e como a Fenamilho é uma festa de exposição, né? Como se fosse a exposição agropecuária aqui de Goiânia, a Fenamilho já estava aberta quando estava passando o som. E vieram um grupo de fãs ali do Gustavo e foram para frente do palco. Acompanharam isso e o Gustavo estava passando essa música. E quando o Gustavo deu essa deixa, o próprio Gustavo criou esse trechinho, né? E as meninas que estavam lá embaixo complementaram, né? E aí elas vieram, Gustavo Lima e você, que era uma história do Gustavo, e acabou virando o trecho da música, que é, eu acho que um sucesso mais, que é o que projetou o Gustavo internacionalmente e tudo mais. Então é uma história curiosa que a gente viveu dentre muitas histórias que a gente tem aí pela frente. Os seus planos aqui, até mais a gente sabe que você, né, você é o presidente, o dono, né, o diretor-geral. Enfim, hoje você tem alguma coisa que você ainda sente que tem que realizar? Como você falou, apesar que você falou assim, olha, que você vive um projeto a cada, né? Mas tem algo que você ainda almeja, de repente, lá no fundo a gente sempre tem alguma coisa, cara, eu acho que ainda quero fazer isso. De repente que não seja no meio que você faz. Se o Anselmo fosse produtor, diretor, seria o quê? Tipo isso? Boa pergunta. acho que ninguém perguntou isso. Rapaz, o pior é que eu não sei, mas eu tenho uma paixão, uma admiração muito grande para o automobilismo. Né? Então, assim, eu já pilotei rally. Nada disso que eu vou te contar é profissionalmente, mas o kart, brincando de kart no kartódromo aqui de Goiânia. O rally, eu já fiz 2 rallies dos Sertões, como jornalista, como imprensa, né? E pilotando mesmo, né? E já fiz aqui no Autódromo de Goiânia Fórmula Milênio. De vez em quando o Júnior, que é lá da Joman, me convida para ir lá no autódromo e dar umas voltas nos carros, ou na Copa Júnior, ou no Marcas, né? São os carros. Então, assim, eu nunca me dediquei a isso. Né? Eu gosto dessa coisa. Agora, muitas vezes a gente faz as transmissões de automobilismo também, né? Na área esportiva a gente faz futebol, ou seja, a T+G ela é muito abrangente. Mas quando é o automobilismo eu sinto um gostinho a mais. Então, se não fosse a área musical, se não fosse projetos de gravações de show, transmissão de show, talvez eu tivesse dedicado a isso, né? Tanto é que no início da minha carreira profissional, eu era estagiário ainda na televisão em Anguera, isso em 1996, e o Fernando Campos, que é o do Rodas e Motores, me contratou, né, para fazer as produções dele lá, eu fazia reportagem. Então, o primeiro passo, digamos assim, profissionalmente foi ali no Rodas e Motores e na televisão em Anguera, que o Rodas e Motores era da TV em Anguera, passava na televisão em Anguera, né, era exibido lá. Então, talvez acho que teria enveredado aí para a área do automobilismo. E assim, e hoje, cara, eu vejo assim, né, a T+G, você já está aí com quantos anos? Eu faço, você está com quantos anos? Eu você tenho está de 47. 47? 7, é porque eu faço aniversário em julho, né, no meio do ano. A T+G oficialmente em 2008. 2008. Né? 2008. Já é um tempinho, né? E quando você começou esse projeto, logicamente que hoje esses caras que você trabalha, muitos deles você era fã, você curtia. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Aí eu fui pensando, qual é a responsabilidade? A responsabilidade de você sentar, de você gravar, discutir projetos, como é que foi? É legal isso, porque assim, muitos artistas que a gente
atende, muitos artistas que a gente grava, são artistas que lá atrás eu gostava, talvez nunca imaginei, né, estar junto ou fazer uma produção deles, né? E é muito bacana, porque você chega e fala, caraca, que legal, né? E num dado momento eu falo isso, falo, cara, pra mim é muito legal estar aqui com você, porque eu já te ouvia, eu já gostava. Pra quem foi isso? Fala um aí. Cara, o Fábio Júnior foi um deles. Fábio Júnior, cara. Quando eu gravei o Fábio Júnior, quando eu estive na segunda reunião na casa dele, eu falei isso pro Fábio Júnior. Falei, Fábio, pra mim é muito bacana, porque eu lembro de você como ator, né, de novela da Globo. E você, ator, cantor, um cara consagradíssimo. Compõe também ele? Não entendi. Ele compõe também? Não sei se ele é compositor, eu não tenho essa informação. Mas assim, um artista que, né, consagrado. E aí e aí mais do que isso, como ele também já dirigiu, né, ele já dirigiu um ou dois filmes, e ele era ator, então ele tem um conhecimento global, né? Com então certeza. Quando eu falei isso para ele, ele falou, interessante eu estar fazendo isso porque você também conhece da minha área, né? E você é uma pessoa que eu via na televisão, e realmente hoje é uma honra estar aqui, cara, fazendo um projeto desse. É muito top. Se a gente fosse falar assim da sua história, a gente tem que ficar aqui pelo menos umas 3 horas, 4 horas para falar a primeira parte. Cara, eu quero te agradecer, Anselmo, mais uma vez. Cara, você é um cara que eu tenho um respeito, admiração, não só eu. Obrigado. A galera que curte você, inclusive um cara que gosta muito de você, sempre fala de você, é o Ed Bruno. Sim. O Ed gosta muito de você. E te agradecer do coração, porque tem 2 pessoas que, sem demagogias, que eu tenho um respeito muito grande. Que quando eu comecei na televisão, você, a Alessandra Kramer, que sempre abriu as portas para a gente. A Alessandra não, ela me deu um tombo, aí depois eu vi. Ela foi para a Fórmula 1 com o esposo dela, que eu vi, e ela tá intimada já, ela vai vir aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. E aproveitar, galera, tem o canal da AT+G no YouTube, vocês podem ver a produção, aí o Instagram, tá aparecendo abaixo aqui no seu vídeo. E, né, eu espero você uma próxima vez aqui novamente com a gente. Com o maior prazer. Tá? Contar histórias, eu acho legal. Esse tipo de bate-papo é muito interessante, principalmente com a história que a gente tem com o Renato, com a equipe toda, o Everton, que é um compositor também consagradíssimo, junto do Renato. Tive com seu irmão há pouco tempo lá Chitão lá. Que a gente está com um projeto do filho dele. O Henrico, né? Exatamente. A gente vai gravar os projetos dele. Massa. E aí eu já tô deixando aí, ó. É verdade. Um spoilerzinho aí pro final do podcast. Com certeza. Galera, espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pouquinho só, mas a gente vai tentar trazer uma célula de novo. Mais uma vez, obrigado por você ter abrido a sua agenda pra gente. O que rola por aí rola aqui. A gente volta no próximo podcast. Beijo pra vocês, galera.